Nesta aula, eu vou te mostrar dicas de resoluções de exercícios envolvendo associações de resistores. Aqueles exercícios onde você tem grande dificuldade de descobrir se estão em série ou em paralelo, será resolvido por essa aula. É mais uma da série de Eletrodinâmica da Física. Você já deve ter se deparado com as situações em que você precisa encontrar a resistência equivalente de uma associação de resistores. Aqui você pode observar facilmente que esses 4 resistores estão em paralelo. E assim que você resolver essa associação, você terá apenas um resistor, representando os 3, que estará em série com esse resistor 1 e esse resistor 3. E aí você soma e faz todo o processo fácil. No entanto, em alguns casos, você se depara com essa situação, em que não é fácil descobrir quais deles estão em série ou em paralelo. Para isso, eu vou te mostrar agora uma regrinha básica para você poder descobrir facilmente ou remontar esse exercício, remontar esse circuito e observar de forma mais simples quem está em paralelo ou em série com quem. Vamos lá. O primeiro passo é você identificar e marcar os nós. O que são os nós? Os nós são essas junções de fios que nós temos aqui. Já está marcado, eu vou apenas colocar em verde para ficar mais fácil de você identificar. Onde nós temos 3 ou mais fios chegando. Olha só, 3 ou mais. Esse ponto aqui não é um nó, pois eu apenas tenho 2 fios chegando nesse ponto. Aqui, ó, eu tenho mais de 3, eu tenho 5 pontos. Aqui também, ó, se eu for observar, eu tenho 3 pedaços de fio chegando. Então, a primeira coisa a se fazer é identificar as quinas do circuito e identificar quais são ou não nós. O segundo passo é dar nome a esses nós. O nome, eu quero dizer aqui, são as letras. Você pode chamar de A, B, C, D ou a letra que preferir, ou então até número. Mas cuidado para não confundir com o número das resistências. O que nós vamos fazer é olhar o que tem entre 2 nós. Por exemplo, aqui, entre esse nó, que já está aqui nesse exercício como A, e esse nó, eu não tenho nenhuma resistência. Então, a esse cara aqui eu vou atribuir o nome de A também. Eu vou fazer sempre pelas 2 pontas de início para depois começar a aparecer outras letras. Olha agora, desse nó para esse nó, eu tenho uma resistência. Então, eu não posso chamar esse cara de A. Daqui para cá, eu também tenho uma resistência. Então, eu não posso chamar esse outro nó de A. Sendo assim, eu elimino todas as possibilidades de chamar algum nó de A. Vou para o outro lado do meu circuito, o B. Se eu observar de um nó para o outro aqui, eu tenho uma resistência. Portanto, esse cara, esse nó, também não pode ser dado o nome de B. O que eu faço quando acaba as possibilidades nas 2 pontas? Eu dou um outro nome, no caso aqui C, poderia ser D, X, T, enfim, para esse nó. E eu vou realizar a mesma ideia feita aqui para o nó A e para o nó B. Daqui para cá, eu tenho um resistor, então não pode ser C. Daqui para cá, eu tenho um resistor, então aqui também não pode ser C. Sendo assim, eu já esgoto todas as possibilidades de chamar algum nó de C, e esse fica sendo C. Vamos para outro nó, e eu posso escolher arbitrariamente o nó que eu quiser. Aqui esse, então, vai ser o nó D. Para trás nós já vimos todos, aqui já vi que é o C. Daqui até aqui, se eu viesse por esse caminho, eu não poderia chamar esse cara de D, pois eu tenho uma resistência. No entanto, há um outro caminho aqui, onde não existe resistência alguma. Logo, esse nó é o D também. Isso daqui facilita com que você encontre resistores em curto-circuito no sistema. O terceiro e último passo, então, que você precisa agora para poder desenvolver toda essa simplificação, é montar o que eu chamo de varal. É como se você tivesse um varalzinho e fosse pendurar o que existe de um nó a outro nesse varal. Para que o seu exercício dê certo, é muito importante que você coloque nas pontas ou nos pilares desse varal, vamos chamar assim, os 2 nós que você tem lá no começo do exercício, o A ou o B. Aqui eu vou chamar um parênteses para você entender mais uma coisinha importante. Caso você não tenha o exercício começando dessa maneira aqui, caso você tenha essa situação aqui, ó, em que muitos exercícios é dado para você já a forma da tensão elétrica ou gerador. Nesse caso, você chamará uma das pontas de A, a outra de B. E aí o teu exercício fica da mesma maneira
e você segue para poder fazer a simplificação. Então vamos voltar aqui. Pegamos os dois nós das pontas, que é o A e o B, como começou o meu exercício, e no centro eu vou colocar então os outros nós que estão sobrando ou que apareceram no meu exercício. Caso não apareça nenhum outro nó, você vai deixar apenas o A e o B. Agora eu vou começar a pendurar o que eu tenho aqui então em cada nó de um para o outro. Observe aqui, ó. Nós temos entre o A e o C um resistor de 3 ohms. Então eu vou pegar, vou vir aqui, eu tiro ele daqui como se eu tirasse e pendurasse ele aqui, ó. Um resistor, então, de 3 ohms. Uma dica, vá riscando os valores de resistência que você pegou, assim você não confunde mais na hora de resolver o exercício. Seguindo, entre A e C eu esgotei todas as possibilidades. Vamos lá, entre C e D eu tenho um resistor de 6 ohms. Então eu venho aqui, penduro esse resistor de 6 ohms. Vou lá no meu circuito e risco ele, para não confundir. O que eu observo aqui é que entre C e D eu tenho um outro resistor de 3 ohms. Então eu tiro ele de lá e penduro aqui também, entre C e D. Um outro resistor de 3 ohms. Observe agora que eu tenho entre D e D um resistor de 4 e outro de 2. Eu não vou fazer isso aqui no meu circuito. Ó. Eu não vou pendurar ele aqui de D a D, pois isso não existe. Quando você encontrar essa situação, isso significa que os teus resistores estão em curto, ou seja, eles não estão funcionando, pois o potencial é o mesmo na ponta dos dois resistores. Logo, eu não faço essa configuração. Vamos apagar aqui. E a dica é, tire eles da jogada também para não te confundir. Então, o nosso circuito está chegando ao final. Nós temos aqui agora outro resistor de 6 ohms que está ligado entre A e D. Eu vou vir aqui então no meu varalzinho e vou pendurar entre A e D o meu resistor de 6 ohms. E para finalizar, nós temos aqui um resistor entre D e B de 1 ohm. Observe então agora como esse circuito ficou mais simples de ser resolvido. A princípio, eu não conseguia observar tão facilmente que eu tinha resistores em curto ou quem estava em série ou em paralelo com quem. Na situação que eu redesenho, eu consigo observar que eu tenho aqui dois resistores em paralelo. Resolvendo esses dois resistores, eu terei um em série com esse cara aqui. Resolvendo essa associação em série, ficará em paralelo com o de 6. Resolvendo, ficará em série com o de 1. Então, isso facilita muito a resolução do seu exercício. Preste bastante atenção em cada passo, repita várias vezes até você ficar craque e conseguir desenvolver a resolução do exercício de forma rápida e simples.